A paz do Senhor para vocês. Eu quero deixar de meditação para vocês o Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero dizer para vocês que em 2013 eu estava internada no Hospital de Planaltina, Distrito Federal, e vinha a falecer. Fiquei 4 horas morta. Mas quando eu era afastada do Evangelho, estava desviada dos caminhos do Senhor, eu ia na igreja, Deus Amor, frequentava do meu jeito, eu queria Jesus do meu jeito. Só que chegou um momento que Jesus disse: basta, agora vai ser do meu jeito. Porque o Senhor ele nos dá tempo, só que chega um momento que quando nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, somos escolhidos pelo Senhor, Ele coloca um basta na situação, Ele trata conosco. Então chegou o momento de Jesus tratar comigo. Então eu estava internada no hospital e então os enfermeiros vieram me intoxicar com muitos remédios. E quando eu estava agonizando, eu vi que eu estava morrendo, eu fiz a Deus um voto dizendo para o Senhor: Senhor, se o Senhor não me deixar morrer, porque eu havia visto uma vez o missionário Davi Miranda, da Igreja de Deus Amor, eu ouvi ele dizer que o Espírito Santo de Deus revelou ele, dizendo que quando a gente tivesse alguma coisa impossível, fosse impossível para nós, se nós fizéssemos um voto de aceitar Jesus, reconciliar na Igreja de Deus Amor, tudo que fosse impossível de fazer, o Espírito Santo de Deus fazia. E naquele momento que eu estava agonizando, eu me lembrei dessa revelação que o Espírito Santo de Deus tinha dado para o missionário Davi Miranda. Então, eu já agonizando, foi tudo muito rápido, assim, mais ou menos uns 10 minutos, tudo aconteceu. Então, eu disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não me deixar morrer, eu prometo para o Senhor que eu vou reconciliar na Igreja de Deus Amor. Você virá ao Senhor em espírito e em verdade até o dia que o Senhor vier me buscar. E também prometo ao Senhor que eu vou gravar esse testemunho na igreja, na sede em São Paulo, na Igreja na Deus Amor, com a missionária Davi Miranda. E também vou gravar também em Taguatinga, sede na Igreja de Deus Amor, eu prometo para o Senhor. Porque o Senhor, quando Ele nos faz um grande milagre, é necessário que nós exaltemos o nome dEle, engrandece o nome dEle, para que muitas outras pessoas possam vir até os pés do Senhor através daquele nosso testemunho. Então, o que acontece? Naquele momento que eu fiz a Deus esse voto, que eu reconciliaria na Igreja de Deus Amor, então o Senhor foi assim muito rápido, eu vim a falecer. A morte, a agonia da morte, ela não se explica. A pessoa vive o momento. É um momento tenebroso, um momento desesperador. Só a presença da morte já mata, já não precisa mais. Então eu comecei a sentir o gelo dos pés, que a morte ela começa pelos pés, ela não vem pela cabeça. Então eu comecei a sentir o gelo da morte. Me falaram que o gelo da morte era mesmo que 9 congelador, de gelo de 9 congelador. Eu posso dizer para vocês que não tem limite. O gelo da morte ela é sem limite. E quando o meu espírito estava saindo, eu via o meu corpo, no lugar do meu corpo, eu via uma barra de gelo alvinha, 40 centímetros de largura por 40 de altura, e era com o comprimento do meu corpo, como se só o meu consciente ainda estivesse vivo, que eu olhar, eu sabia que eu tinha a cabeça, mas o corpo, eu já via a barra de gelo e não sentia meu corpo mais. Então, quando eu vim acabar de falecer, mais ou menos umas 4 horas depois, o Senhor me trouxe novamente. Aí você pode me perguntar: como você sabe que você ficou 4 horas morta? Porque quando era mais ou menos 12:30, foi o horário que o missionário estava orando. Quando eu comecei agonizando, com muito esforço, já estava sentindo o tremor da morte.
Eu consegui colocar o fone do celular no ouvido e aí ainda ouvi, o missionário estava falando. Eu, graças a Deus, eu sabia que ele tinha um dom muito especial de ressuscitar mortos a longa distância. Quando eu ouvi a voz dele, eu, graças a Deus, se eu morrer, eu sei que o Senhor vai me ressuscitar novamente. E assim aconteceu, era mais ou menos 12:30, quando eu voltei novamente, eram umas 4:30, era lá para o lado das 5 horas. Então, o que acontece? Sei que foi muito tenebroso aquele momento que eu vivi. E passado mais ou menos uns 2 anos, eu tive uma curiosidade. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, se o Senhor ia me trazer a vida novamente, por que o Senhor me permitiu morrer? No mesmo momento, o Senhor me respondeu e disse, se eu só te curasse, era só mais um milagre, só mais uma cura. Você nem ia me agradecer, talvez nem reconhecer. Diante de tantas curas, tantos milagres que eu já fiz na sua vida. E também eu permiti que você morresse para que eu te trouxesse a vida, porque vou eu te levar aos 4 cantos dessa terra e tu serás a minha testemunha. E quando tu testemunhar, dizendo que eu te ressuscitei, muitas pessoas dos seus sonhos já morreram. Muitas pessoas não acreditam, o sofrimento é tão grande, a dor é tão grande, os problemas é tão grande, que eles não acreditam nem que eu faço mais nada. E quando você disser que eu te ressuscitei, muitas pessoas, os seus sonhos vai voltar novamente a ressuscitar. A fé vai ressuscitar, a sua fé que já tinha morrido vai ressuscitar novamente. E eles vão poder saber, eles vão ver que aquele probleminha, que esse problema que eles têm, diante de uma ressurreição é tão pequeno que não significa nada. Então, foi isso que o Senhor me disse. Por amor a você, por amor a você, o Senhor, Ele permitiu que eu viesse a falecer e me ressuscitou, para que hoje você estivesse ouvindo esse vídeo, para que hoje você estivesse aumentando a sua fé no Senhor, porque o Senhor, Ele fez, Ele faz, Ele é o de ontem, hoje, eternamente. Amém? Então, eu quero dizer para você que Deus, Ele é fiel, Ele faz tudo em nossas vidas, não tem probleminha, não tem problemão, tudo Ele faz. Então, eu quero dizer para você que você venha firmar mais e mais na presença do Senhor. E eu quero dizer para você, se você tiver algum problema que para você é impossível, que para você não tem mais solução, o Espírito Santo de Deus falou para o missionário que a pessoa que fizesse um voto de reconciliar na igreja de Deus Amor, não importasse o problema que ele fazia. Então, o Espírito Santo de Deus provou que quando eu fiz o voto de reconciliar na Deus Amor, eu morri, mas o Senhor me trouxe a vida. Então, o seu problema diante de uma ressurreição, ele não é nada. Então, se você tem um problema impossível, insolúvel, faça a Deus um voto de você reconciliar na Igreja de Deus Amor, congregar na Deus Amor. Se você já é crente, unir na Igreja de Deus Amor, dizendo para o Senhor, pode ser filhos drogados, pode ser o problema que for, pode ser desemprego, problema na família, casamento, seja lá o que for. Não importa o tamanho do seu problema. Faça a Deus um voto de Senhor, se é verdade mesmo, que o Espírito Santo disse isso para o missionário, e o que essa irmã está dizendo é verdade. Senhor, eu vou unir na Igreja de Deus Amor, eu vou reconciliar na Igreja de Deus Amor, e vou servir ao Senhor até o dia que o Senhor voltar, para o Senhor fazer isso e isso na minha vida. E você vai ver qual grande vai ser o milagre, grande vai ser algo que Deus vai fazer na sua vida, amém? Nesse momento também, eu quero, se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, por alguma razão, por algum problema, você afastou da presença do Senhor, você não está na presença do Senhor, você quer reconciliar com o Senhor, vamos fazer uma oração de confissão, e eu vou fazer a oração com você, e a partir desse momento o Espírito de Deus vai perdoar todos os seus pecados,
Você procura uma igreja, Deus amor, mais próximo da sua casa e conversa com o pastor, que a partir desse momento você vai estar congregando na igreja lá, firme na presença do Senhor, até o dia que o Senhor Jesus voltar. Então vamos orar e eu vou fazer a oração de confissão com você, amém? Senhor, levanta a sua mão em nome de Jesus e vamos orar. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu aceito a Ti como meu único e suficiente Salvador. Pai querido, eu te peço que perdoe todos os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, não deixe, meu Deus e meu Pai, que eu venha mais, Senhor Jesus, fazer as coisas erradas, mas que o Senhor venha me dar força, segure minhas mãos. Pai, escreve meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia, Senhor, meu nome esteja escrito. E sela, Senhor, com o teu sangue. Sela, Jesus, pelo poder do teu nome, Jesus, para quando o Senhor me chamar, que o meu nome possa estar escrito no livro da vida e eu possa, Senhor Jesus, estar, Jesus, morando contigo eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.